Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação nesse webinar. Mais uma vez, me apresentando para quem entrou agora, meu nome é Marina Rocha e eu sou pré-vendas de soluções de segurança da MT4. A MT4, que é o fabricante do Senha Segura. Tá? Nós já estamos aí há mais de 16 anos desenvolvendo soluções de segurança para o mercado de tecnologia. Tá? A MT4, no ano de 2017, agora nós ganhamos um prêmio de Cool Vendor do Gartner. Nós ficamos sediados aqui em São Paulo e somos hoje o único fabricante de softwares nacional a oferecer uma solução de PAN. Bom, na nossa agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de credenciais em bancos de dados. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a questão de insider threat, né, que é a questão de ameaças internas, que está diretamente ligada ali aos principais riscos, né, inerentes a essa questão de gestão em banco de dados. Então, nós vamos conseguir aí mapear quais são esses riscos, bem como as principais medidas de proteção que nós conseguimos aí uh, implantar minimamente para reduzir o risco disso vir a acontecer. E para quem tiver a oportunidade de participar, no final eu gostaria de fazer um pequeno laboratório no nosso ambiente de demo para mostrar um pouquinho na prática dessas funcionalidades técnicas que a gente vai falar bastante aí ao longo da apresentação. Bom, pessoal, só um ponto, a gente sabe que tem bastante gente participando, devem entrar algumas pessoas a mais. Se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, quiser contribuir com alguma informação, eu vou deixar o chat aberto, ou pode habilitar o áudio. Vai ser bem bacana a contribuição de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, antes de começar, eu queria trazer um tópico bem interessante. Saiu agora, no mês de junho, uma matéria do Gartner, e a gente sabe que, acho que a maioria, né, das pessoas participantes aqui trabalham hoje na área de segurança, e a gente sabe do desafio que é para nós, profissionais, levarmos esse tópico para dentro de casa, conseguir priorizar esse tipo de projeto. Eu acho que ainda está longe de segurança ser visto como um investimento dentro de uma empresa. Então, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, e nós temos aqui, por exemplo, o Gartner, né, que vou dizer ali, acho que é a referência principal hoje, né, no mercado, uma líder mundial aí na questão de pesquisa e consultoria, aonde ela listou como prioridade número 1 para os projetos de segurança da informação de 2018, justamente o projeto de PAN. Tá bom? Acho que isso aí vem para corroborar bastante esse momento de maturidade que as empresas estão passando hoje. Bom, vamos dar sequência. Então, como combinado, para falar um pouquinho aí sobre o tópico de Insider Threat, nós trazemos aí alguns eventos na mídia, né? Então, eu tenho aqui, né, funcionários são os maiores responsáveis por vazamento de dados, de uma pesquisa global de segurança realizada pela Price, reportou que 41% das empresas entrevistadas responderam que os principais causadores dos seus incidentes de segurança da informação são os seus próprios funcionários, né? Então, aqui gostaria de fazer uma pausa só para compartilhar com vocês um site onde eu costumo tirar esse tipo de informação. Bom, só um minutinho, gente, que eu estou compartilhando minha tela com vocês. Bom, o que eu queria trazer aqui? Aqui, basicamente, é uma fonte que eu tenho usado há alguns anos, né, para ficar antenada aí dos principais data breaches de informações, né, aí no mundo. Eu lembro que há muito pouco tempo atrás, quando a gente precisava pegar algum exemplo, né, de vazamento de informação, a gente sempre falava da Target, né, da questão do JP Morgan e do Snowden. Hoje a gente entende que não é mais necessário, né, buscar casos muito antigos, a gente tem aí casos diários, né, de vazamento de informação. Como vocês podem ver, acho que está compartilhando aí. Como vocês podem ver, é um número realmente assustador, né, de informações, né? E a provocação que fica aqui é que uma vez que a sua empresa sofreu algum tipo de ataque ou de vazamento de informação, seja de forma por um hacker ou até mesmo uma questão desse insider, dificilmente o nome da sua empresa vai ser esquecido ali quanto
a questão do ataque à imagem da empresa, né? A forma como a empresa gerencia ali realmente esse tipo de informação. Bom, então eu trouxe aqui algumas informações, né, relacionadas a esse tema. Um caso bem recente que a gente teve aqui, o caso da Netshoes, né, aonde a empresa reportou que o caso, o vazamento da informação acabou de fato sendo feito pelo seu próprio funcionário, né? Então, um ponto interessante é aqui no caso do Netshoes, a empresa recebeu uma recomendação do Ministério Público para fazer a comunicação aos mais de 2 milhões de clientes que tiveram seus dados expostos à internet. E uma coisa que eu acho que deve mudar bastante esse cenário é justamente as regulamentações, né, que acabam entrando em vigor recentemente, né, a gente tem o caso da GDPR, aonde não vai ser mais uma questão somente de recomendação, as empresas de fato devem passar a reportar claramente esse tipo de incidente, e nós vamos ver que não é que os casos vão começar a acontecer mais, a gente sabe que de fato eles ocorrem bastante, as empresas realmente não reportam essas informações. Então, esse número deve crescer bastante a partir do ponto da obrigatoriedade de você ter que reportar um vazamento de informação com dados dos seus funcionários, dos seus usuários, dos seus clientes, né? A gente tem outro caso aqui que é bem preocupante, por exemplo, né, um caso do Deloitte, que está entre as Big Four aí de empresas de consultoria na área de segurança da informação. Uma coisa aparentemente bem simples, né? Na análise da causa raiz ali, foi identificado que o atacante fez uso da credencial master, que gerenciava o portal da Azure, né, da Deloitte, aonde era uma credencial de uso compartilhado e com a senha padrão ainda, né? E nesse caso aqui o atacante teve sucesso, chegando à base de e-mail de mais de 6 mil funcionários. Nós estamos falando de uma empresa de consultoria de segurança, então imagina a quantidade e a riqueza de informações que esse atacante teve acesso, né? Acho que chega ali um número inestimável, né? E aí fica aqui a mensagem é que a gente realmente a gestão das credenciais, né? Ela tem que ser feita em todas as camadas, né? Eu preciso ter uma solução que vai me atender desde quando eu falar lá do meu sistema operacional, quando eu falar dos meus sistemas, das minhas bases de dados e até mesmo hoje aí, né, também a questão de cloud. E só mais um caso que fiz questão de destacar, aonde um funcionário do Bank of America acabou preso, né, e condenado a pagar aí 1,2 milhões de dólares, né, ressarcindo aí o Bank of America todo tipo de custo que ele teve com reparação, enfim, aonde esse funcionário vendia informações da base de clientes do Bank of America para um escritório de advocacia, né. Então, de fato, assim, são só alguns exemplos, a gente sabe, né, que realmente a forma de explorar ali, ela acaba sendo ilimitada e a gente realmente precisa, não é mais somente uma ameaça, a gente não pode mais levar isso aí para dentro de casa só como, vamos dizer, né, como um ponto reforçador para alavancar as questões de projetos de segurança. Elas, de fato, estão se concretizando e a gente tem aí diversos exemplos aí para mostrar. Então, devidamente mapeado, né, o que acontece, vamos falar um pouquinho, então, sobre o insider, né? A gente sabe que a maioria vocês podem pesquisar todo tipo de estudo de mercado, né? Tem a Ponemon, que é uma fonte bem respeitável, a Verizon, ou o próprio ISTR, que mostra os custos, né, de vazamento de informação, que é um estudo feito pela Symantec, todos ficam na média de uns 40% de todo tipo de ameaça ou incidente de segurança ter algum envolvimento com um insider threat. Então, quem são eles, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas, né? Bom, primeiramente, são pessoas que, de forma acidental, seja por falta de treinamento ou até mesmo uma questão de negligência, ele acaba expondo todo tipo de informação, ou informação privilegiada, ou propriedade intelectual da organização, tá? E só um parênteses aqui que eu gostaria de fazer, vocês mais para frente, né, quando a gente começar a falar sobre a tratativa, vai ser possível entender que cada um desses tópicos precisam ser tratados, tá? Esse caso aqui, por exemplo, né, do acidental, é uma das nossas maiores dificuldades na gestão de credenciais em bancos de dados, porque é um acesso que é inerente à função do meu usuário. Seja ele um funcionário ou seja ele um terceiro,
é inerente à função dele receber aquele privilégio. Se eu preciso dar o privilégio para o usuário, como que eu vou impedir que ele cometa um erro operacional? Né? Como que eu vou, por exemplo, só com a base da questão da conscientização e treinamento, ainda minimizar o risco de uma negligência de um usuário? E a gente vai conseguir evidenciar, mostrar para vocês aí ao longo do webinar, que sim, é possível realmente fazer a tratativa de cada um desses pontos, e eu vou elencar para vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Tem a questão também de funcionários, terceiros, até mesmo parceiros de negócio que, de alguma forma, acaba tendo acesso a informações sensíveis da minha organização. Eu coloquei de alguma forma porque, de novo, às vezes não é um acesso indevido, né? Eu realmente, por exemplo, eu tenho diversos exemplos de empresas onde a gestão das suas bases de dados são feitas por empresas de outsourcing, né? Então, ou seja, de alguma forma, ele precisa ter acesso à minha informação, então como eu vou me proteger, né? Como nós vamos conseguir, por exemplo, a primeira regra ao fazer uma contratação de uma empresa de outsourcing para gerenciar o seu ambiente é a cláusula, né, que já exime ambas as partes da responsabilidade pela questão da administração compartilhada. E aí, de fato, nem eu, do meu lado, o cliente, nem a empresa consegue se proteger de forma alguma, porque eu tenho uma pessoa com acesso direto às minhas informações. Então, é realmente assim, as empresas elas ficam muito reféns nesse cenário, e esse é um ponto muito crítico que a gente precisa tratar, tá? E tem, por último, aqui a gente imagina seja realmente ali a mais perigosa, que é a questão da ação maliciosa, né? Que é quando esse funcionário está motivado, seja por um ganho financeiro, espionagem, ou até mesmo vingança. De fato, aqui nós chegamos no elo mais fraco, né? Seja qual for o tema, né, relacionado aí à segurança da informação, o usuário sempre vai ser o elo mais fraco. Falando de ameaças, a gente sabe que a soma de um fator intrínseco, que é a questão da personalidade desse usuário, e ainda os fatores extrínsecos, que às vezes é uma questão de uma oportunidade, enfim, às vezes algum evento que acontece na vida daquele funcionário, a chance daquela ameaça ocorrer, ela aumenta bastante. Um exemplo claro é a questão, por exemplo, de quando um usuário é demitido, né? Então, basicamente, aqui eu tenho um funcionário que trabalha há 10 anos na minha companhia, ele ajudou na construção daqueles materiais, daquele produto, ele acaba se sentindo dono, né, daquela informação e no direito, claramente, de levar essas informações junto com ele, por exemplo, para o seu próximo desafio profissional. Então, realmente, são pontos bem difíceis de tratar, bom, e que a gente gostaria de trabalhar em cima delas, de cada uma delas aí um pouquinho mais para frente. Pessoal, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade, ok? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão de segurança em base de dados, tá? Sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Hoje, a gente sabe os dois principais ali, a gente vai falar muito na questão da base Oracle e SQL, mas quando eu falar de segurança em bancos de dados, eu não posso ficar limitado a um fabricante específico. Eu tenho que desenhar controles de segurança que atendam independente da plataforma, e a minha missão aqui, quanto fabricante, é entregar um produto também que vocês consigam utilizar, implantar e, de fato, ali, implantar esses controles independente da plataforma que vocês estão trabalhando, tá bom? Então, só questão realmente assim, de referência, a gente sabe que quando a gente falar de melhores práticas, ações preventivas e controles de segurança, a gente sempre vai permear nos mesmos tópicos, mas só para vocês verem aqui uma referência da própria Oracle, né? O que é considerado boas práticas para a Oracle. Primeiramente, só um minutinho, gente, estou uma observação aqui. Eu vou avaliar aqui, Ruberval, obrigado. Então, primeiramente, a primeira recomendação da Oracle é que você não faça a instalação do banco utilizando a credencial root, né? De novo, a questão do acesso nominal, aonde é uma boa prática que você crie um usuário nominal para cada DBA que vai fazer acesso à base. Eu tenho uma experiência relevante na área de auditorias, na área também de gestão de risco, conformidade. Eu tenho acompanhado, é uma boa prática que vem sido muito adotada pelas empresas, tá, gente? Essa questão do DBA ter um acesso nominal. O que a gente vem tratar aqui agora é justamente o próximo passo, né? Além de eu ter um usuário devidamente identificado, meu DBA, o que mais eu consigo fazer para me proteger dentro dessa base de dados, tá?
vem para o próximo tópico, justamente, que são as contas compartilhadas, né? Eu ainda vou precisar fazer uso, né, de contas não nominais, nós chamamos as contas genéricas, que são as contas sistêmicas, né? Então, o que, que eu vou ser cobrada aqui? Se eu a minha aplicação demanda o uso desse tipo de credencial, que tipo de controle adicional, que eu consigo colocar em cima do uso dessa credencial no momento, por exemplo, que eu vou passar por uma auditoria de regulamentação, por uma certificação, né? E a gente sabe que sem ferramental adequado é praticamente impossível você demonstrar uma maturidade, por exemplo, num processo de auditoria, se eu estou fazendo uso de uma credencial que eu não consigo, de fato, responsabilizar o usuário por aquela ação. Tá? Nós vamos tratar bem pontualmente esse caso aqui, que eu creio que é realmente um dos mais críticos. Tá? E a recomendação também da sanitização, que é você remover todo tipo de conta padrão, né, que não está sendo utilizada, lembrando que não existe ação simples o suficiente, né, exemplo ali do caso que aconteceu lá da conta root com a senha padrão no portal da Azure. Realmente, essas melhores práticas, apesar de parecerem simples, a gente vê aí, às vezes, até mesmo as mais simples ainda não sendo utilizadas, tá? Então, vamos lá. E como prometido, eu vou falar um pouquinho sobre as medidas preventivas, isolando a necessidade de uma plataforma específica, tá? Estamos falando de controles de segurança como um todo. Então, primeiramente, sobre o controle de acesso adequado, até porque, analisando a causa raiz, você vê que, de fato, o usuário que chegou a fazer aquele acesso indevido, ele nem deveria ter acesso àquela informação, né? Ou seja, quando um usuário teve um sucesso no vazamento de informação, ele chegou numa informação que simplesmente um controle de acesso adequado eu teria impedido aquele atacante, né? Aquele vazamento. Então, o que eu vou mostrar mais para frente é justamente o desafio de como implantar, tá? Como implantar de fato a segregação de acesso. Nós temos a questão da monitoração em tempo real, porque nós sabemos que o usuário que ele está ciente da falta de monitoração, né, ele acaba que o dano que ele vai causar acaba sendo muito maior, né? Então, aqui é um ponto bem importante, vocês imagina que, lembrando lá que eu falei daquele primeiro tópico, né, do usuário, quando ele é inerente à função, né, ele deve ter acesso, deve ter aquele privilégio para executar as suas funções. Então, como eu vou minimizar ali, por exemplo, a questão do erro operacional ou da negligência desse usuário? Só falando nessa medida preventiva, da questão da monitoração em tempo real, a gente sabe que quando o usuário tem ciência de que a sessão dele está sendo gravada, se ele vai fazer um acesso indevido, ele já sabe que nós teremos uma prova irrefutável em cima daquela sessão, né? Então, ou seja, eu vou conseguir de fato evidenciar, seja ele meu funcionário, um usuário terceiro, temporário, ou em qualquer um desses cenários, eu tenho uma prova irrefutável que aquela alteração ocorreu. Falando dos usuários, que são os meus usuários lá, né, da questão do operacional, o fato da gravação da sessão simplesmente esse usuário vai tomar muito mais cuidado ao executar essa atividade, porque ele sabe que vai ter uma rastreabilidade em cima daquele acesso. Então, só nesse momento, acaba que o erro operacional ou a questão da negligência, ela já cai drasticamente aí nas ações desse usuário no meio ambiente, né? Ou seja, uma medida preventiva bem simples, mas que a gente sabe que você vai aí na causa raiz, né? De fato, eu peguei todos os meus usuários que trabalham lá, vamos dizer, né, direitinho das 9 às 18, eu já consegui trabalhar com esses usuários e ainda minimizar o risco aí de um acesso indevido acontecer. Bom, com uma única medida preventiva, e o cofre a gente vem oferecer exatamente esse controle. Quando a gente fala de log de acesso, falando em banco de dados, é um dos pontos mais críticos a se implantar, porque qualquer tipo de auditoria habilitada em banco de dados acaba onerando performance, questão custo, eu mal consigo colocar log de evento de um dia anterior, tá? Então, colocar, a gente sabe a recomendação aqui que eu tenha uma integração nativa ali, no caso, uma solução que faça a monitoração do meu ambiente, que eu consiga coletar essas logs e enviá-las para fazer a correlação num repositório dedicado para essa função, tá? E a gente vem auxiliar bastante aí, e aqui a gente consegue sair até dessa regra básica de log de Event Viewer, tá? Eu estou falando de, por exemplo, uma das nossas funcionalidades é vou dizer, o Keylogger
basicamente mesmo, como se fosse o keylogger de tudo que o usuário digita no teclado. Então, a gente falando de banco de dados, que a base é totalmente sob linha de comando, eu posso habilitar tudo que o usuário digitou, tá? Posso configurar a solução, por exemplo, para pegar todo o resultado daquele comando, e eu tenho isso num repositório apartado e protegido, específico, dentro do meu cofre criptografado. Tá? Então, ou seja, eu tenho mais uma alternativa de monitoração de log em cima de banco de dados, sem depender, por exemplo, da auditoria local do banco. Tá? Vem a questão da criptografia, que eu acho que ela já realmente até ganhou, subindo aqui algumas posições na sua importância, tá, gente? Criptografia, ela realmente ela é recomendada como uma das principais medidas preventivas, é que aqui nesse caso ela é usada, vamos dizer assim, em duas mãos, né, duas fases, né? Eu tenho a criptografia dos dados em si dentro da base, e a segunda parte é basicamente, ok, eu fiz a criptografia dos dados, mas eu continuo com as chaves, com as credenciais que dão acesso a essas informações em planilha de Excel. Ou seja, eu continuo tendo pessoas com acesso à credencial que vai chegar ali naquelas informações, ou seja, um controle anulando basicamente, a falta de um controle anulando um outro, né? Então, isso aí é a forma como o Senha Segura consegue tratar essa segunda etapa, né, da questão. Eu vou gerenciar de forma protegida, num ambiente protegido, né, as credenciais que dão acesso aí a essas informações de banco de dados. E por último, e aí vocês imaginem justamente nessa ordem, né, vou dizer ali que a análise comportamental, ela é um último estágio de maturidade, né, quando você fala, eu já implantei os controles básicos, né, eu cheguei no nível de maturidade aonde eu posso, por exemplo, avaliar o comportamento desse usuário e identificar em tempo real quando uma credencial, ou seja, não é nem o meu funcionário, né, foi uma credencial realmente que foi comprometida. Né? Então, por exemplo, eu sei que esse funcionário trabalha todos os dias, das 9 às 18, acessando, por exemplo, os dispositivos da área de telecom, e de repente eu recebo alerta da solução dizendo que a conta está sendo utilizada para acesso aos meus sistemas, num horário totalmente fora do comum, vindo de um IP não conhecido. Então, de fato, eu vou te dar a ferramenta, inclusive, para você evitar a lateralização daquele ataque. Tá bom? Depois, na nossa demonstração em Lab, eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês desse tópico. Vamos dar nome, então, aqui agora, para ficar bem claro, tá, gente? Eu sei que o assunto, apesar de fazer parte aí do nosso cotidiano, só para que todo o alinhamento, né, vamos dizer ali, né, do entendimento para todo mundo que está participando, né? Então, nesse cenário, eu vou colocar como nomear, tá? Minimamente o top 5 aí dos riscos e ameaças nesse tópico. Vocês poderiam só me confirmar se o áudio está ok? Perfeito, obrigado. Então vamos lá, né? Ao top 5 aí dos riscos, né? Primeiro, a questão da rastreabilidade, né? Aonde é a maior dor, né? Quando a gente fala do risco em banco de dados. É o fato de que eu tenho uma credencial, né, sistêmica, né, não necessariamente só a credencial SA, vamos lá, uma credencial realmente que eu utilizo para gerenciar um sistema, onde ela é de conhecimento, por exemplo, de todo o meu time, né, por exemplo, de 10 pessoas, e quando chega a acontecer uma alteração no meu ambiente, uma alteração numa tabela, e eu preciso identificar quem realizou aquela função, primeiro, eu fico refém até mesmo, não só de responsabilizar esse usuário, né, por exemplo, né, todo mundo, de fato, vai levantar a mão ali, né, dizendo que não executou a função, como eu também não tenho nenhum tipo de trilha de auditoria, porque o usuário com o privilégio para fazer a ação, ele também tem o privilégio para limpar as logs, né, a trilha de auditoria onde eu poderia fazer uma investigação em cima disso. Então, acaba que a questão da falta de rastreabilidade, consequentemente, a falta de responsabilização desses usuários em ações dentro do meu banco, sendo o meu risco, a minha ameaça mais exposta aí nessa questão das bases de dados. Bom? Um segundo tópico é a questão das contas sistêmicas, né? Acho que o assunto mais difícil de gerenciar, né, dentro dessa plataforma, porque eu vou ter uma credencial de sistema que hoje ela está, vamos dizer lá, né, ela está carregando um serviço,
né? Ela está integrando a minha base com a minha aplicação. Essa mesma conta, às vezes, foi chumbada lá num arquivo de configuração, dentro do código-fonte daquela aplicação. Então, de fato, eu não consigo, eu não vou dizer assim, sem uma solução, né, como uma solução de PAN, a empresa declara, eu não consigo fazer a troca da senha de uma credencial sistêmica, conseguindo, por exemplo, prever o tamanho do dano que aquilo vai causar, que tipo de serviço vai parar, se vai causar algum tipo de indisponibilidade para o ambiente. Então, o que acaba acontecendo? A organização ela assume o risco de não trocar, né? A gente tem ali, por exemplo, eu tenho funcionários que trabalharam na empresa há mais de 3 anos e ele foi embora sabendo que a conta daquela aplicação é privilegiada e ela não vai ser trocada porque a empresa é literalmente refém daquele processo. Tá? Então, eu acho que esse aí também está entre os riscos mais difíceis de tratar. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre controles em cima desse processo. A questão do abuso de privilégio, né? Que eu acabo dando um permissionamento por não conseguir granular, né, o que o usuário pode fazer dentro do meu ambiente. Eu acabo dando um permissionamento além do que o usuário precisava. Então, imaginem, um cenário bem comum, né? O usuário vem fazer uma manutenção em algum serviço, algum sistema de uma empresa, ele ganha acesso a um servidor, né? Ele ganha acesso a uma conta privilegiada para poder fazer as manutenções, as atualizações dentro daquele ambiente, e acaba que quando aquele usuário vai embora, você sequer consegue trocar aquela senha basicamente assim, né, e retomar o poder daquela credencial. Né? A gente tem também a questão do abuso de privilégio, aonde eu estou falando dos próprios funcionários, né? O usuário, ele não sendo feita a devida segregação em relação do que esse usuário pode ou não executar no ambiente, de fato, esse usuário acaba tendo ali, né, o poder de mexer muito mais do que ele deveria, né? Então, é um caso assim, bem difícil de tratar. O caso do vazamento da informação, eu posso dizer que seria ali a concretização dos tópicos anteriores, né? É uma das coisas que a gente acaba, de fato, né, mais sofrendo aí, né? Vamos dizer ali, realmente o resultado do trabalho. E, por último, a questão da conformidade, né? Vou dizer, em ciclos minimamente anuais, as empresas vão passar por processos de avaliação de conformidade e, de novo, os mesmos apontamentos serão reportados, as mesmas fragilidades serão reportadas, aonde eu, de fato, não consigo endereçar esses riscos listados acima e comprovar aí a tratativa disso por uma auditoria ou por um processo regulatório, tá bom? Pessoal, o Fernando está dizendo aqui que o áudio está um pouquinho cortado. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, ver se ajuda. Até esse ponto... Okay, obrigado, Fernando. Até esse ponto, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a questão aí dos riscos? Eu falo com bastante tranquilidade sobre, nomeando, né, ali aqui um top 5, porque eu sei que, independente do segmento... independente até, às vezes, do nível de investimento que uma empresa ou outra receba em soluções de segurança, esses riscos assim, eles são realmente inerentes aí a qualquer nicho de mercado. Eu vejo, por exemplo, coisas que a gente não espera ver, né, em empresas, por exemplo, bancos, né, instituições financeiras, mas eu acho que esses riscos aí, em qualquer empresa que a gente trabalhar, tenho certeza que de todos que estão participando aí do webinar, por isso que, se vocês quiserem contribuir, gente, participar, fazer um comentário, fiquem à vontade. Então, agora eu vou falar um pouquinho do senha segura, né? Vamos dizer assim, como que eu vou conseguir, com um duto, com uma solução de PAN, fazer a gestão de todos esses riscos que a gente falou bastante aí, né? Essas ameaças que a gente falou aí nos slides anteriores. Primeiramente, a questão da gravação da sessão, né? Que é a questão da monitoração. O Senha Segura, ele traz uma nova proposta de acesso para os seus usuários, né? Que hoje a forma que a gente conhece de você prover acesso para um usuário é dando uma senha para ele. E a gente vem mudar totalmente esse paradigma. O usuário, ele de fato não precisa da senha, ele precisa do acesso. Então, o Senha Segura ele vai trabalhar como um proxy entre o usuário, o administrador, e o dispositivo-alvo, ou sistema, que ele precisa gerenciar. Ou seja, o Senha Segura vai ser o proxy que vai abrir a sessão para esse usuário. De fato, ao momento que eu entrego essa sessão para esse usuário,
basicamente, por exemplo, né, imagina, eu preciso acessar um servidor Windows, como a gente coloca aqui, e eu trabalho em todas as plataformas, tá, gente? Eu posso falar de um servidor, de um banco de dados, de um sistema, até mesmo de uma página web. Qual que é a proposta? O Senha Segura vai entregar essa sessão já logada para esse usuário dentro desse servidor, não precisando exibir o usuário e senha, né, que eu estou autenticando o usuário, e a partir do momento que eu entrego a sessão para ele, eu começo a fazer a gravação da tela realmente ali de todas as ações que estão acontecendo no ambiente. Aqui, um ponto bem interessante, né, quando a gente falou lá sobre quando eu dou o privilégio para um usuário, ele consegue fazer aquela alteração, por exemplo, no meu banco, ou às vezes até mesmo num servidor de aplicação, e ele mesmo tem o privilégio de apagar essas evidências. Então, quando a gente falar sobre rastreabilidade, eu consigo, por exemplo, ao abrir uma sessão para o usuário, eu loguei ele de forma nominal, tá? Isso eu vou mostrar eu vou falar para vocês bem detalhado na parte no ambiente de demonstração, tá, gente? Para vocês terem visibilidade de como funciona. Mas, basicamente, eu vou logar esse usuário de forma nominal no sistema, no Senha Segura. Vou abrir essa sessão, posso abrir com um usuário com uma conta genérica, que é o que a gente falou lá, né, que era um dos temas mais difíceis de tratar. Estou abrindo a sessão com uma conta genérica para esse usuário, e eu vou ter total rastreabilidade do que ele está fazendo, porque, por exemplo, eu vou ter a gravação da ação desse usuário, e se ele, vamos lá, né, quisesse, por exemplo, deletar as logs de rastreabilidade do que ele fez, eu tenho o vídeo lá desse usuário, lá, botão direito, Event Viewer, Clear. Né, ou qualquer comando que ele venha executar, eu também tenho evidência dessa ação. Então, outro ponto interessante, essas evidências, né, esses logs do comando que ele executou, esse vídeo da sessão realizada, ele fica armazenado num repositório apartado, ou seja, dentro do cofre, onde essas informações são criptografadas e não tem nem mesmo a opção, por exemplo, nem do dono do cofre ir lá e apagar esse vídeo. Ou seja, eu vou ter total rastreabilidade em cima daquela sessão e vou proteger essas evidências. Tá bom? Ou seja, só aqui nessa questão da gravação da sessão, eu já conseguia responder diversos daquelas ameaças e daquelas dificuldades, né, daqueles pontos que a gente comentou lá atrás. Tá? Tanto de responsabilização do usuário, rastreabilidade e até mesmo, por exemplo, trilha de auditoria para fazer uma investigação ou um troubleshooting, né? A gente está batendo bastante aí na questão, né, como se fosse uma questão de um acesso indevido, mal intencionado, mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, cenários onde eu só tenho uma dificuldade enorme de fazer uma investigação de troubleshooting. Nem o próprio usuário sabe o que ele fez, vamos dizer, né? Ou o usuário alega, eu segui o procedimento para executar a Gmood e mesmo assim eu acabei causando um dano ali, uma indisponibilidade ou um dano no banco de dados. Eu posso facilmente, com senha segura, restauro lá do dia a hora que eu tive a disponibilidade, facilmente eu chego naquela sessão, ou por um comando que o usuário executou, consigo dar um play e eu tenho um vídeo ali mostrando exatamente o que o usuário fez, ou seja, fazer o plano de volta daquela ação, um rollback, é infinitamente mais rápido. Tá? Então a gente vai auxiliar aí nesses dois cenários. Aqui, como eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, é só um print de tela de quando eu coloquei, por exemplo, né, eu estou restaurando o vídeo de uma sessão onde eu fiz acesso a uma base de SQL. Qual que é a proposta aqui, né? Como vocês podem ver, ó, eu estou logada dentro de um servidor, por exemplo, que tem uma base SQL. Eu abri apenas o aplicativo, tá, do SQL Manager ali para esse usuário fazer a manutenção, por exemplo, né, a atividade lá que ele precisa gerenciar. Estou logada como usuário SA, ou seja, uma conta do sistema, né, no caso, e eu não dou para esse usuário, falando lá daquela questão do abuso de privilégio, né, eu não dou a esse usuário acesso a mais nada no meu ambiente. Tá? Ele não pode, por exemplo, da máquina que eu provi acesso lá do banco, ele não chega no meu servidor de arquivo, ele não chega no meu servidor da aplicação. Ele só vai receber acesso especificamente àquela base de dados. Tá bom? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês também lá no ambiente de demo. Então, um outro tópico que a gente comentou, né, que era sobre a questão da monitoração e da análise do comportamento do usuário. Basicamente, falando de análise de comportamento, eu tenho aqui um self-learner da ferramenta, onde eu vou aprender, por exemplo,
nosso histórico é que depois de 6 meses de operação eu já tenho dados o suficiente para te alertar, seja ciências, log, e-mail, SMS, dashboard da ferramenta, enfim, de todos os canais possíveis que eu tenho um comportamento suspeito no ambiente, às vezes, por exemplo, credencial de um funcionário meu, de alto privilégio, onde a sua credencial foi comprometida e ela está sendo utilizada indevidamente no ambiente. Eu consigo te reportar isso, e inclusive o próximo passo que é a sua atuação em tempo real em cima daquele acesso. Tá? A gente consegue te entregar ferramenta para fazer no caso, essas 2 etapas. Um outro ponto bem interessante falando de monitoração, que é uma coisa bem bacana aí quando a gente fala de gestão em banco de dados, que é quando a sessão ela é feita passando pelo meu proxy, eu consigo aplicar um filtro entre o que o usuário executa e o comando que, no caso, a base recebe para executar. Então, eu posso criar uma lista, imaginem os 2 cenários, tá, gente? Whitelist e blacklist. Eu posso criar uma lista de comandos que eu autorizo ou não o usuário executar no ambiente. E aí eu posso deixar esse usuário executar o comando e só te alertar, tá? Então, lembrando lá como eu permito, por exemplo, o acesso em tempo real. Eu posso te gerar um alerta que o usuário deu um determinado comando, um determinado select, né? Você pode entrar em tempo real e ver o que esse usuário está fazendo. Ou seja, eu deixei ele atuar, eu só te alertei para que se você quiser acompanhar, ver se realmente aquela ação procede ou não. Uma outra possibilidade eu nem deixo o usuário executar. Quando ele dá o comando, antes da base receber, a gente já consegue bloquear esse comando. Tá bom? E sendo um pouquinho mais intrusivo, eu bloqueio o comando e o próprio senha segura pode já interromper a sessão desse usuário. Tá? Ou seja, é uma coisa definida, obviamente, somente para controles críticos, né? Mas, de fato, eu não espero nem ninguém avaliar se aquilo está certo ou errado. Para aquele grupo de usuário, ou para aquele grupo de servidores, né? Se aquele comando for executado, eu já até interrompo a sessão do usuário. Tá bom? Um outro tópico bacana, a gente sabe que quando a gente está... A segurança ela é implantada em camadas, né? De novo, vai vir lá, né? O firewall, o IPS, o IDS, o hardening do servidor e a aplicação dos controles em bancos de dados, né? A gestão diferencial em todas essas camadas. E para quem trabalha aí mais na parte operacional, sabe que sempre sobra, né? Vamos dizer ali, né? Vamos dizer ali, o último nível, sempre sobra uma credencial aonde o usuário final, né? Ele acaba sendo administrador da sua própria estação de trabalho. E aí, de novo, é aquela do usuário refém, né? Ele levanta a mão e fala, cara, eu não tenho culpa, eu preciso ser administrador, senão a minha aplicação não executa se eu não for administrador da máquina. E aí, falando em banco de dados, de novo, a gente tem né, outros casos. Eu executo um script, eu executo aqui via client, eu conecto direto no banco. Então, ou seja, o usuário vai continuar tendo em clear test posse ali de uma credencial de usuário e senha. Isso é mais um dos tópicos ali, vou te dizer, realmente que é o último nível que a gente poderia gerenciar, que é, de fato, a estação de trabalho. Aqui a gente tira né, o usuário desse grupo de administrador e eu, com um agente na máquina desse usuário, vou pontualmente liberar acesso somente às aplicações, aos executáveis, aos clients ou scripts e assim por diante, até mesmo o nível de qual política ele pode alterar ou não na máquina, como administrador. É realmente o conceito do run as, né? Eu executo como somente aquela ação autorizada como administrador, mas saindo daquele cenário, o usuário não consegue fazer mais nada. Tá bom? Então, para explicar para vocês um pouquinho como funciona a solução, eu vou usar esse infográfico e daqui a gente passa para o ambiente de demo e mostra ali alguns exemplos para vocês, tá? Então, qual que é a missão do Senha Seguro? E aqui, se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho de forma mais genérica, tá? Não mais só na questão de bancos de dados. Qual que é a minha primeira missão quanto à solução de PAN, né? Fazer a gestão aí de todo o ciclo de vida de uma credencial privilegiada. Primeiro, conseguir fazer o levantamento, né, montar um inventário de tudo que eu tenho no ambiente. De fato, uma empresa hoje que não possui né, uma solução como essa para auxiliar no trabalho, ela tem uma planilha do Excel, né, onde o que ela tem de conhecido ali, registrado, e o máximo que a gente consegue né, aplicar é, eu controlo via ACL quem pode chegar nessa planilha, e essa planilha tem uma senha. Mas, de fato, o usuário chegou nessa planilha, ele tem acesso a muito mais credenciais do que ele deveria. Às vezes ele vai usar uma credencial, essa senha nem está funcionando mais, porque alguém
alterou e não atualizou. Enfim, gente, assim, é realmente uma infinidade ali de fragilidades que a gente sabe que permeiam esse tipo de controle, né? E principalmente que eu tenho visto, né, acompanhado até os nossos clientes nesse desafio, as últimas auditorias, principalmente de CVM e de PCI, não tem mais aceitado isso como um controle de credencial privilegiada. Tá? Ele, de fato, devolve ali o controle e fala, olha, isso aqui, baseado no número de incidentes que continuam acontecendo, a gente consegue dizer que esse controle não é efetivo e você acaba tendo que buscar ali uma solução de PAN. Tá? Então, minha primeira missão é te prover um inventário de tudo que é privilegiado no ambiente, e aí eu consigo atuar em todo o segmento tecnológico, então lá desde a baixa plataforma, tudo que eu estiver falando de servidores, né, Linux, Unix, Windows, mainframe, assim por diante. Posso ir na camada de, por exemplo, de estações de trabalho, posso gerenciar a credencial dentro de uma aplicação, posso subir esse nível, gerenciar, por exemplo, aplicações web, cloud, ou até mesmo a questão de redes sociais, tá? A gente realmente consegue atuar em todas as camadas. Então, basicamente, a gente faz um discovery, né, desses dispositivos, bem como as respectivas credenciais que eu tenho dentro desses dispositivos, trago isso para o cofre de senhas e aplico uma política de troca dessas credenciais, né, dessas senhas. Só uma informação interessante que a maioria das pessoas ficam curiosas, né? Eu não preciso descobrir a senha atual, tá? O cofre trabalha da seguinte forma: eu tenho uma conta privilegiada que vai fazer tanto o discovery e tenho também uma conta que tem o privilégio para fazer a troca da senha. É como se fosse um admin devidamente nomeado, né? Vamos dizer ali, é uma conta de serviço do cofre, fazendo a troca de uma outra conta privilegiada, tá? Então, a única coisa que a gente vai definir ao momento de que eu trago essas credenciais para o cofre é quais credenciais eu vou começar a fazer a troca das senhas, com qual periodicidade, seguindo que política, quantidade de caracteres, rigorosidade, enfim, a gente vai colocar ali de acordo com a criticidade de cada ambiente, eu vou colocar políticas de rotação em cima dessas contas. Ok, guardei essas credenciais com as senhas novas dentro do cofre, e aí o próximo passo é que tipo de controle eu vou estabelecer, tá? E como eu vou oferecer o uso dessas credenciais para os meus usuários administradores. Como eu comentei, a nossa proposta é que essa primeira opção, né, da entrega da senha para o usuário, isso aqui vira a exceção da exceção, tá? E de fato o usuário ele só vai precisar receber a senha para fazer um acesso físico na máquina se nem eu, quanto solução, não consigo chegar nessa máquina via RDP, via Telnet, ou seja, a máquina, por exemplo, reiniciou ao passo de fazendo uma mudança e a máquina não subiu. Então, realmente, alguém precisa sacar essa senha, logar fisicamente nessa máquina para restaurar. Ou seja, nem o cofre nem o cofre consegue fazer esse acesso. Mas o que a gente realmente coloca aqui como proposta de utilização para a grande maioria dos usuários é essa proposta do proxy de sessão, que é o seguinte: o usuário ele vai fazer acesso ao cofre, tá? Então, um ponto bacana de reforçar aqui, ó, esse acesso ao cofre, eu posso estar utilizando uma credencial do meu serviço, qualquer serviço de diretório, do meu AD, por exemplo, um Tacax, um Radius, o próprio Google Authenticator, né? Tem algumas empresas hoje que indo muito para esse cenário, né, cloud principalmente, onde eu já uso a conta do Google para autenticar em todos os serviços, né, e eu já coloco aqui no momento da autenticação um segundo fator de autenticação para garantir que realmente aquele usuário, por exemplo, eu sou um usuário que tem acesso a todos os servidores, eu gostaria minimamente aqui de colocar um controle, isso é obrigatório, até inclusive em algumas regulamentações, como o caso do PCI, eu preciso ter um segundo fator para garantir que realmente é aquele usuário que vai fazer esse acesso. Bom? E aí aqui a gente vai entrar na segregação de função, né, que foi aquele primeiro controle que eu comentei lá atrás. O que eu vou exibir para esse usuário? Se eu sou um usuário terceiro, que eu só preciso acessar um banco de dados, o que eu vou exibir para esse usuário? Somente este acesso, e inclusive não dou nem a opção para ele fazer o saque da senha, ele só tem ali uma opção de clicar num botão e realmente eu já entregar uma sessão logada para ele dentro daquele serviço que ele vai gerenciar. Tá? Então, nesse exemplo, né? Sou uma usuária terceira, vou fazer um acesso ao Firewall. Eu tenho uma conta que vai durar, por exemplo, 10 dias. Eu já sei que ao final desses 10 dias a própria aplicação vai expirar essa credencial. Então, nesse período, ao entrar no cofre duplamente identificado,
eu tenho acesso somente ao portal daquele file que eu vou fazer a gestão, tá? Não tenho acesso a mais nada. Quando esse usuário termina esse trabalho no meu ambiente, o que a gente precisa garantir ele não está levando nada embora. Ele não está levando a senha, ele não está levando informação. Muito pelo contrário. O Senha Segura que está entregando para a empresa evita de tudo que esse usuário fez no tempo que ele estava com a mão ali no meu ambiente. Tá? Eu tenho, ou seja, se o acesso veio via proxy, eu tenho rastreabilidade. Eu consigo restaurar os vídeos daqueles acessos, log de texto, tudo que aquele usuário digitou no teclado, e inclusive colocando ali todo tipo de bloqueio das ações que eu permito ou não aquele usuário executar no meu ambiente. Bom? Então, isso, assim, gente, é só vamos dizer, realmente, assim, um overview bem simples, tá? De qual que é a proposta do cofre, tá? E eu vou fazer uma pausa aqui só para ver se vocês realmente, alguém tem alguma dúvida, porque eu gostaria de passar ali pro ambiente de demonstração, para que todo esse conceito fique mais claro, né? A gente tem uma questão aqui de como que o mercado vê o gerenciamento de ferramentas por terceiros. Quem fez a pergunta foi o Marco Correia. Então, Marco, só confirmando o meu entendimento da sua dúvida, você fala sobre, por exemplo, quando eu coloco uma empresa para fazer um serviço, eu contrato um serviço de gestão do meu ambiente, dando acesso para esse usuário terceiro, no caso, né? Fazer acesso, no caso aqui do tópico que a gente está falando, a minhas bases de dados, nesse cenário. Ok, perfeito, vamos lá. Uma coisa um movimento bem interessante que eu tenho observado dos dois lados, tá? Tanto, isso foi uma coisa até que me surpreendeu bastante, eu tenho visto empresas que prestam serviço, tá? Seja um MSS, seja um serviço de outsourcing, por exemplo, pontual, né, na questão ali de gestão de base de dados, buscando, né, nos procurando, buscando uma solução como Senha Segura para ofertar um serviço, né, de qualidade, um serviço onde ele consiga comprovar realmente ali a responsabilidade na questão de segurança, de manipulação daqueles dados. Tá? Então, a gente vê não só os clientes buscando soluções para se proteger, mas também empresas que prestam esse tipo de serviço querendo fazer parceria com Senha Segura, dizendo assim, olha, quando eu vender o meu produto, ou vender o meu serviço, perdão, eu vou levar junto, né, o Senha Segura e dizer assim, olha, a partir desse ponto, a nossa administração compartilhada, ela já fica mais clara. Porque eu vou fazer o acesso somente dessa forma, a gente tem rastreabilidade protegendo, né, as duas partes, então você realmente leva para um outro nível ali de maturidade quando a empresa vai falar de controle de segurança em cima de uma prestação de um serviço terceiro num ambiente crítico, como é a questão de bancos de dados, tá? Em relação a DB2, né, como que consegue gerenciar? Só um minutinho, acho que tinha algumas... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, tem umas perguntas antes. Perdão, gente, só tentar seguir um pouquinho da ordem aqui. O Roberto Koval, ele fez uma pergunta sobre elementos de rede, né, como switch, roteadores, né, se a gente consegue gerenciar. Vou deixar nesse slide, vou detalhar um pouquinho melhor então, Roberto. Quando eu falar assim, por exemplo, que tipo de dispositivo de rede eu consigo gerenciar? Esses que você citou como exemplo, tá? Então, Fire, um roteador, um switch, um balanceador, e aí vocês imaginem assim, ó, a minha limitação é qualquer dispositivo que tenha um endereço IP espetou na sua rede. Então, por exemplo, o que eu já tenho visto colocar no cofre? A gestão da credencial, por exemplo, de uma câmera de vídeo, tá? De um telefone Cisco, espetou na sua rede, tem um endereço IP, eu consigo chegar lá, até, por exemplo, a gente fez recentemente uma POC numa empresa de gestão de telecom, né, no caso. A troca da senha do roteador na casa do cliente. Tá? Então, se eu tiver um canal de comunicação para chegar lá e mapear essa credencial, ou seja, eu consigo enxergar essa credencial, eu consigo também chegar lá e fazer a troca dessa senha, da mesma forma que eu consigo entregar uma sessão remota, seja ela Telnet, SSH, falando de dispositivo de rede, né? Para o administrador daqui da console do cofre conseguir chegar nesse dispositivo. Tá? Então, não é uma limitação técnica quanto ao tipo de dispositivo, tá, gente? É basicamente isso que a gente avalia para eu dar um gol para o usuário trazer para a gestão do cofre. Eu consigo chegar nesse dispositivo de alguma forma, consigo escanear essas credenciais, posso ter uma credencial privilegiada lá, por exemplo, para identificar a credencial e já fazer a rotação dessa senha, ok, eu consigo trazer isso, gerenciar isso pelo cofre, tá?
Outro ponto que eu não detalhei aqui, ó, quando a gente falou aqui de banco de dados, né, e aplicação, o Senha Segura ele é uma solução totalmente modular. Então, eu posso gerenciar o meu ambiente, por exemplo, eu posso contratar o Senha Segura para gerenciar a camada do meu sistema operacional apenas. Ou seja, eu estou gerenciando até o momento que eu jogo o usuário de mim logado dentro do servidor. Dali, se ele vai continuar fazendo uso das credenciais para acessar um banco de dados ou para acessar por exemplo, a questão da aplicação, ok, eu já estou gerenciando ele na camada do sistema operacional. Eu já tenho muito mais responsabilidade do que eu teria, vamos dizer, né, sem a solução ali minimamente aqui naquela primeira camada. O que o cofre oferece é que você vai evoluindo o seu projeto. Por exemplo, fase 1, eu vou pegar servidores e dispositivos de rede. Ok, fiz o rollout de tudo isso para o cofre, estou gerenciando o sistema operacional. Fase 2, eu vou começar a fazer a troca da senha, a gestão dessas credenciais dentro do banco de dados. Ou seja, eu entro na camada do banco. Então, quando eu falo fazer a gestão, é de todo o ciclo de vida. Eu faço o discovery da credencial, tá? Dentro do banco de dados. Trago essa credencial para o cofre e coloco uma política de troca de senha. E, de novo, eu não preciso fazer a troca de todas as senhas de uma vez, tá, gente? Esse processo de implantação, inclusive, ele é feito um estudo com muito cuidado. Por exemplo, qual credencial eu vou trocar? Por exemplo, uma troca de senha de uma credencial de aplicação, normalmente ela é feita de forma monitorada. Tá? Por exemplo, eu tenho uma credencial de aplicação que eu preciso trocar ela em 3 pontos diferentes de forma sincronizada numa determinada sequência. Eu crio um template, onde eu vou dizer, primeiro eu vou trocar no banco, vou trocar no serviço, vou reiniciar esse serviço e depois eu vou trocar lá, por exemplo, dentro da minha base da aplicação. O cofre consegue executar exatamente dessa forma. Tá? E quando a gente falar de aplicações específicas, né, quando eu quero gerenciar na camada da aplicação, é um assunto mais complexo, né? Não fazendo parte desse webinar, mas só para ficar um pouquinho de informações para vocês. Quando eu falar de credencial de aplicação, no geral, apesar das suas infinitas particularidades, né, em credenciais de aplicação, mas no geral, eu vou conseguir fazer a troca dessa senha ou disponibilizando uma API em REST para que a sua aplicação faça uma chamada na minha API e receba essa credencial diretamente ali, ou seja, eu não tenho mais essa credencial chumbada num arquivo de configuração ou no código-fonte, ele consulta a API entrega a senha toda vez que eu gero uma senha nova, tá? Ou um outro cenário, onde eu faço uso de pool de conexão, exemplos comuns, né? O Apache, o Tomcat, um WebLogic, ou seja, eu preciso que o cofre para gerenciar a credencial da minha aplicação vai dentro do pool fazer a troca dessa senha, e a gente também faz isso. E o outro exemplo é a questão do template encadeado que eu preciso criar mesmo na mão ali, de dizer assim, porque essa aplicação específica, uma aplicação interna, por exemplo, né, de vocês, eu preciso criar um template onde ele vai trocar a senha respeitando uma ordem específica para garantir que a aplicação vai continuar funcionando ao final da troca em todos os pontos. Bom? Ok. Deixa eu só ver aqui a questão das... Perfeito, obrigado, Marco. E aí perguntou sobre a questão de bancos de dados, a questão de DB2, assim, uma coisa bem comum, tá? Quando a gente começa a falar sobre cofre de senhas, lembra aqui lá, né? Qual que é a minha, não vou dizer nem que é a minha missão, gente, acaba se tornando assim o nosso compromisso MT4, quando eu ofereço uma solução de PAN, dizendo que eu sou o fabricante nacional mais próximo, né? A te ofertar uma solução de PAN, e eu não estou falando da questão da localização somente, tá? O que eu quero dizer? Nós somos próximos do nosso cliente na questão de, eu tenho hoje aqui, dentro do MT4, eu vou dizer que 70% do time de desenvolvimento está totalmente focado para atender demandas de customização do Senha Segura, tá? Que é o quê? Ao implantar uma solução de PAN, você vai começar a encontrar particularidades, né? De dizer assim, eu tenho uma versão de banco que mais ninguém utiliza, ou enfim, né, que eu não tenho ali muitos profissionais fazendo o domínio, né, de gestão daquela plataforma. A gente trouxe ali os exemplos dos principais, né, lá na apresentação, mas de fato nós não temos limitação quanto ao tipo de banco que vai ser gerenciado, ao modelo operacional que vocês trabalham. Qual que é a minha missão quanto solução de PAN da MT4? Eu vou avaliar qual é o serviço que vocês querem gerenciar,
Tá? Se você quer tão somente replicar a forma que você trabalha hoje, ou seja, qual que é o seu modelo operacional, automatizar isso pelo cofre, mesmo que isso demande qualquer tipo de customização, né, da nossa parte, né, por exemplo, né, para criar uma versão de banco aí, Cassandra, por exemplo, né, que o pessoal não utiliza muito, ou um Postgre, por exemplo, também, que é um outro caso, eu consigo customizar esse template para que você passe a fazer a gestão também desse, vamos dizer, dessa plataforma que não é muito usual. E assim por diante. Isso é um compromisso da MT4 para que, independente do desafio de cada particularidade, né, seja DB2, seja enfim, né, de cada uma das suas plataformas, eu consigo gerenciar aí com senha segura, tá? Realmente eu acho que é um grande diferencial aí de ser um fabricante tão próximo e aberto aí a apoiá-los no processo de PAN. Aqui a gente está falando bastante de banco, mas, gente, imaginem quando a gente fala que eu vou absorver 100% do seu ambiente tecnológico, imagina eu gerenciar todo tipo de dispositivo de telecom que existe. Eu tenho de exemplo aqui, né, um cliente, a Telefônica, que está hoje na nossa base de cliente, ela já está indo para a terceira ERP, eu já gerencio duas grandes áreas dentro da Telefônica, né, que é a parte de engenharia e de infraestrutura mesmo, de servidores. Só nessas duas áreas eu já gerencio 150 mil dispositivos. Então, imagina, todo tipo de particularidades ou customização que precisou ser feito, a gente já atendeu, por exemplo, ali no caso da Vivo, da Telefônica. Tá? Isso é um cenário esperado, tá? Para a solução de PAN, e a MT4 aí tem esse grande diferencial para apoiá-lo nesse desafio. Bom, gente, só para respeitar um pouquinho o horário, como eu comentei, eu vou fazer um rápido lab para mostrar na prática para vocês ali aquelas funcionalidades que a gente comentou durante a apresentação. Quem tiver interesse em assistir, em continuar com a gente aí, por gentileza, fiquem à vontade. Deixa eu só ver se alguém tinha mais alguma dúvida. Bom, vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Um minutinho, carregando aqui. Bom, gente, a gente vou compartilhar com vocês aí já o nosso ambiente de lab, tá? Reforçar um ponto com vocês. Tudo isso que a gente está falando aqui, em cima tem de um tópico específico, mas na sequência eu vou compartilhar com vocês, inclusive, os nossos contatos. Se vocês tiverem interesse em ver uma demo do produto mais detalhada, no sentido, olha, eu quero ver isso também funcionando para servidor, para estação de trabalho, aquela questão lá de elevação de privilégio em endpoints, enfim, se vocês quiserem uma demonstração completa do produto, eu vou deixar os meus contatos, vai ser um prazer atendê-los aí na sequência, a gente atende o Brasil todo, tá? Temos revendas aí espalhadas pelo Brasil todo, eu consigo atendê-los aí pontualmente numa próxima oportunidade, tá bom? Acho que vocês já estão vendo aí a minha tela, isso aí é o portal do Senha Segura, então, primeiramente, é uma plataforma web, tá? Ou seja, eu não preciso instalar nada na máquina do usuário, tá? Basta passar uma URL ali publicada para o meu cofre. Esse acesso, como eu comentei, eu posso estar utilizando uma credencial Domain Users. Qual que é o conceito aqui, gente? De fato, o usuário só vai precisar cuidar, gerenciar, né, no caso, uma credencial, que é a dele, por exemplo, do AD, que é a mesma que ele usa para logar na máquina dele. Tá? É como se o Senha Segura se tornasse um single sign-on para administradores. Por quê? Aonde vem lá a fragilidade, né, daquele caso dos usuários? Eu tenho um usuário tendo que gerenciar a senha em, sei lá, 10 sistemas diferentes, ele acaba colocando uma senha fraca, tá? É difícil garantir que esse usuário está cumprindo ali uma política de rigorosidade e complexidade de senha, tá? Ele acaba colocando uma senha mais simples. E o que o cofre vem a sanar? Ele fazendo esse log, né, na solução, uma conta nominal, que é gerenciada pelo AD. Eu coloco aqui nesse momento da entrada aquela questão do token, né, que é um segundo fator de autenticação, onde eu consigo fazer a integração com qualquer, por exemplo, um RSA, um token físico, ou um certificado digital, um smart card. Se a empresa já tiver o processo de token, a gente integra. Se não tiver nenhum, a gente disponibiliza o Google Authenticator, obrigando, né, que esse usuário habilite isso no primeiro acesso, que inclusive é totalmente gratuito, porque eu preciso garantir, né, a accountability ali do usuário ao logar no cofre. Como eu estava exemplificando a questão do single sign-on, o que eu quero garantir aqui? Ao logar no cofre,
se eu garantir a identificação desse usuário e responsabilização dele, quanto à ferramenta, né, vamos dizer ali, de um single sign-on para admin, eu consigo, de uma console única, conectar esse usuário a qualquer tipo de dispositivo. Tá? Eu posso abrir aqui uma sessão dentro do servidor, posso abrir dentro do banco de dados, dentro de uma aplicação, de um aplicativo específico, pode ser uma aplicação interna de vocês ou até mesmo dentro de um portal. Ou seja, o usuário ele realmente não precisa mais se preocupar com qual credencial ele vai fazer acesso. Isso aí é uma etapa anterior da parte aí, no caso, né, de definição dos controles que vai ser feito pela área de segurança. Então, vamos seguir aquela ordem lá das boas práticas que eu comentei lá na apresentação, né? A minha primeira missão é definir o perfil de acesso desse usuário, né? Ou seja, o que ele pode acessar, né? Até onde ele pode chegar. E um dos pontos fortes aí da senha segura, a gente trabalha muito próximo do Gartner, tá? A primeira recomendação, inclusive, do Gartner é que a solução de PAN, como ela já é uma solução que ela acaba mexendo muito no dia a dia do usuário, né, na parte ali, né, alterando, né, a forma do usuário trabalhar, a recomendação do Gartner é que você mantenha a solução o mais intuitiva possível, né, mais amigável possível, para que você não venha ali a impactar, a causar ainda mais resistência do usuário final que vai fazer acesso da solução. Então, respeitando ali essa recomendação do Gartner, desde lá da área de segurança que vai definir, por exemplo, o grupo para garantir que tipo de device, que tipo de sistema ou que forma de acesso cada usuário vai fazer. Tá? Então, por exemplo, para a área de segurança. Por exemplo, eu vou definir aqui o meu grupo de segregação de acesso. Tá? Então, basicamente, a gente traz alguns exemplos já, né, que a gente sabe que é conhecido, padrão, mas, por exemplo, olha, eu tenho aqui, eu vou fazer que são os meus DBAs, tá? Funcionários e são os meus seniors. Ok? Beleza. Aqui, o que eu posso dizer? Ó? Esse usuário tem acesso de fazer o saque de uma senha de uma aplicação, por exemplo, para logar no banco de dados. Ok, ele vai fazer o saque de senha, somente usuários que forem membros desse grupo, mas eu vou querer, por exemplo, uma justificativa, tá? Por exemplo, o número da GMUD que ele está atendendo, ou do incidente, faço a validação de fato lá na sua ferramenta de tickets dessa informação, tá? Posso startar aqui um workflow de aprovação, né? Por exemplo, uma credencial crítica, eu também quero que ela seja aprovada pelo owner, por exemplo, pode ser uma pessoa, duas pessoas numa ordem, ou uma das três pessoas, enfim, o nosso workflow de aprovação ele é bem flexível. Se eu tirar essa autorização de saque de senha do usuário, ao logar no cofre, ele só vai ver a opção de fazer um acesso remoto, ou seja, eu nem dou a opção para ele fazer o saque de senha. Tá? E em critérios eu vou dizer, isso é aplicado a todos os usuários, ou só usuário de uma região, ou só para funcionários de uma empresa, por exemplo, da The System, vai ver só banco de dados, ou seja, com esse grupo, fazendo a definição do perfil desse usuário, o que eu garanto? Na hora que ele loga aqui no cofre, se ele colocar, por exemplo, ó, vamos lá, admin, né? Um exemplo mais comum. O que vai aparecer para esse usuário? Aquilo que está autorizado no grupo de acesso dele. Se eu sou um usuário terceiro, que eu só posso ver o seu checkpoint, por exemplo, a única coisa que ia aparecer para mim aqui era o checkpoint. Bom, isso eu estou granulando, né, e limitando até onde o usuário vai conseguir colocar a mão no meu ambiente. Eu não dou mais acesso para ele, por exemplo, no meu servidor, dali ele consegue ali ganhar acesso para outras máquinas. Bom, e aquele conceito de se o usuário vai fazer o saque de senha ou se o usuário vai iniciar uma sessão. Tá? Eu vou fazer só dois exemplos, tá, gente? Uma num servidor Windows e outra, de fato, dentro de um banco de dados, para vocês entenderem ali os dois exemplos. Quando eu falei assim, olha, eu posso gerenciar só na camada do sistema operacional, ou seja, o usuário chamou o serviço que ele quer utilizar, no caso aqui é um servidor Windows, ele pediu para iniciar a sessão, eu poderia aqui, ó, nesse momento que eu vou iniciar a sessão, pedir o token de novo para ele, pedir o número do chamado que ele está atendendo, pedir uma aprovação, ou eu posso simplesmente já abrir a sessão direto para o usuário. Como vocês podem ver, eu não mostrei o usuário e senha. Isso é injetado de forma transparente para o usuário. O que eu estou entregando para ele é uma sessão já logada, né, dentro desse dispositivo, desse servidor. Tá bom? Como eu comentei, a gente coloca um disclaimer, né? Normalmente a gente põe um banner respeitando a sua política de segurança, né? Tudo que você fizer a partir desse ponto, enfim, você responsabilizando o usuário, né? A sua sessão está sendo gravada, que é aquilo que a gente comentou lá sobre a questão dos erros operacionais, né? Eu garanto que o usuário vai tomar mais cuidado, porque ele sabe que tem uma monitoração em cima daquele acesso, né? Vou colocar aqui, ó.
Como eu comentei, eu estou gravando a tela e tudo que o usuário digitar no teclado. Ok, eu estou avaliando esse ambiente em tempo real, né? Então, a primeira opção que eu trago para o cliente é: eu consigo acompanhar essa sessão em tempo real. Um conceito que a gente usava muito antigamente era a dupla custódia, né? Eu dou a metade da senha para o funcionário, a metade da senha para o terceiro, para garantir que ele está lá do lado na máquina vendo o que o usuário está fazendo. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, eu posso acompanhar isso aqui da minha mesa, por exemplo, a partir de um alerta que eu recebi da própria senha segura dizendo que tem um comportamento suspeito ou que o usuário digitou algum comando indevido no ambiente. Tá? Avaliando aqui a ação desse usuário, eu posso ser bem intrusiva, né? No caso aqui do próprio portal da senha segura, eu posso interromper a sessão desse usuário sem ele permitir nem se ele aceita ou não. Realmente é você recuperar, né? A gente chama de a soberania de acesso, né? Você recuperar ali o ativo, né? O controle para a sua organização, tá bom? Então tá lá, eu fui desconectada do servidor. Deixa eu só atualizar para vocês verem como seria o resgate, né? Eu faço log. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, né? Só para responder aquelas melhores práticas que eu prometi para vocês lá atrás. Olha, eu tenho a usuária Marina Rocha que entrou devidamente identificada no cofre, duplamente identificado, tá? Estou fazendo uso de uma credencial genérica, mas eu consigo pontualmente responsabilizar essa usuária por essas ações, tá? Eu crio um hash de Session ID para cada sessão que ia acontecer. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 2, 3 usuários fazendo uso simultâneo dessa credencial genérica, não tem problema, porque eu vou conseguir comprovar o que cada um fez, cada um dentro da sua sessão. Tá bom? Então, ou seja, de questão de rastreabilidade, né, para responsabilização, só aqui na base de log de acesso eu já tenho essa informação. Ok, eu quero, vamos um pouquinho além. Eu quero, por exemplo, fazer uma investigação ou um troubleshooting. Eu vou logar tudo que o usuário digitou. Então, por exemplo, eu vou te jogar naquele momento do vídeo que o usuário fez uma ação, eu não vou precisar assistir um vídeo lá, né, de 8 horas, eu já te mostro o momento que o usuário fez aquela ação, e restaurar essas informações, olha, basicamente, eu vou responder aqui as perguntas comuns, tá? Todo mundo fica preocupado. Imagina o tamanho do storage para armazenar a gravação de todos os vídeos, de todas as sessões que acontecem. Tá? Então, nós trabalhamos ali com todo tipo de compensatório para minimizar, né, o máximo possível aí essa questão do armazenamento. Então, primeiro, enquanto eu estou vindo aqui, ó, dando um play para visualizar uma sessão, eu só estou remontando um dump texto que eu armazenei dentro do cofre. Então, não é um arquivo de vídeo ainda. Tá? Você vê perfeitamente o que o usuário está fazendo. Ok, é esse vídeo mesmo, eu quero exportar isso aqui, eu vou mandar, por exemplo, para a empresa de outsourcing para comprovar uma ação que aconteceu, ou eu vou gerar um treinamento em cima dessa sessão, pronto, isso aqui vai virar um procedimento, pode seguir esse vídeo, aí sim eu posso converter ele para MP4 e você faz o download. Ou seja, enquanto eu guardo um dump texto, é um arquivo 10 vezes menor do que um arquivo de vídeo, então eu já reduzi bastante aí essa volumetria. Outros pontos, né, eu só gravo quando tem movimento do mouse. Se o mouse está parado, 2 quadros por segundo. Então, de fato, a gente vê bastante assim, a maioria dos clientes pensam, eu vou gravar só o que é crítico, né? Mas na hora que vê a volumetria, ele acaba realmente gravando aí 100%. E tem um outro critério que pode ser definido também, que é o tempo que eu vou armazenar essas evidências dentro do cofre. Eu posso colocar uma regra de atingiu 90% do meu storage lá, que por exemplo é de 10 tera. Você vai exportar isso para a nuvem ou para um storage virtual. Ou você vai reter por 6 meses, depois de 6 meses realmente a gente vai fazer o expurgo desses dados para uma mídia externa. Tá? Tudo isso são regras que a gente consegue habilitar para você gerenciar aí o armazenamento das evidências. Tá bom? Lembrando que o ponto mais importante aqui é um repositório apartado e protegido de qualquer tipo de alteração. Tá? Toda informação gerada pelo cofre, seja o vídeo ou o log de texto, assim que o usuário encerrou essa sessão, eu assino essa sessão com o Session ID desse usuário. Tá? Por exemplo, imaginem num cenário que eu preciso usar essa evidência numa ação judicial. Eu sigo aqui todas as regras de cadeia de custódia, porque eu consigo responsabilizar, inclusive assinar com certificado digital, que essa sessão foi gerada por esse usuário terceiro, né? Por exemplo, aqui a Marina, exporto essa evidência e já posso anexar ela no processo judicial. Tá bom? Em cima desse vídeo gerado, eu aplico a criptografia AES-256, que é a mais forte disponível do mercado hoje. Tá? Então, assim, proteção da rastreabilidade oferecida pelo Senha Segura, a gente coloca aí 100% em cima desse acesso. Tá bom?
Vou voltar a ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Pessoal, eu vou voltando aqui no nosso chat, podem ficar à vontade, tá? Deixa eu ver. Se ele captura o que o usuário digita, funcionando como um keylogger. É exatamente esse o exemplo, keylogger mesmo, tá? Por isso que em banco de dados a gente sabe que isso é um processo bem interessante, porque eu fujo até lá da limitação do Event Viewer, né? De gerar um volume de informações associado a um log de evento. Aqui, como eu pego o keylogger de teclado, e eu posso ou não habilitar o cofre para armazenar também o output desses comandos, o que eu vou ter ali? Cara, eu quero buscar nesse dia quem é que foi que deu o comando X no select em tal, tal. Às vezes é só um input de uma informação que ele colocou dentro do banco. Por exemplo, a gente teve apoio ali a um trabalho de investigação que foi feito de fraude que existia, era uma verdadeira quadrilha, né, dentro de uma empresa de venda de TV a cabo, né. A base não gerava log que eu conseguisse identificar pelo número de evento, mas a gente conseguiu fazer a investigação com base nas palavras que o usuário digitava no campo mesmo, ele era obrigado a digitar determinadas palavras. Pronto, facilmente a gente conseguiu restaurar aquela sessão. Tá bom? Então, sim, a gente funciona como um keylogger de tudo que ele digita no teclado. Tá bom? Se ele captura senha em sites criptografados. Vamos só explicar um pouquinho dois conceitos, tá? Eu não preciso da senha. O que eu preciso? Quando a gente falar de um site, tá? Ou de qualquer outro tipo de serviço. Eu preciso mapear, por exemplo, serviço HTML, o site, né, que é o elemento HTML. Onde estão lá os elementos de user, né, onde eu vou injetar o usuário, e o de password, que é onde eu vou injetar a senha. Tá? E essas credenciais têm que estar dentro do meu banco para eu injetar no momento do login do usuário. A mesma coisa para uma aplicação interna de vocês. Vou lá na telinha guia de usuário e senha, mapeio esses campos, é onde eu vou precisar injetar essa credencial de usuário e senha. Ok. Então, reforçando o conceito, eu não preciso da senha. Eu peguei a senha dessa aplicação, seja ela web ou interna, tá? Coloquei dentro do cofre, com uma credencial de admin, eu fiz a troca dessa senha, e toda vez que eu precisar fazer o input dessa credencial para logar esse usuário dentro do sistema, eu vou buscar lá dentro do cofre. Gerei uma senha nova, toda vez eu vou buscar essa senha nova e vou entregar essa sessão logada para o usuário. Tá bom? Só mais uma possibilidade, né, respondendo aí a sua dúvida, não sei se era nesse sentido, mas sobre a questão da criptografia. Tá? Eu também consigo trabalhar com troca de senha em cima de arquivos criptografados, desde que você tenha a chave para a gente trabalhar. Tá bom? Normalmente fica aí para a última fase de todo o projeto a questão da gestão das credenciais de aplicação, né? Então, vocês imaginam a quantidade de clientes que a gente apoia, aonde ele tem um sistema legado, que, de fato, a pessoa que domina aquele código, a pessoa nem trabalha mais na empresa. Então, a gente oferece muito um serviço de professional service de apoio, de definição de como vai ser a troca da senha desse sistema, tá? Ou seja, então eu tenho cenários onde o cliente fala assim, olha, eu tenho o código aqui, mas eu não tenho mais a pessoa para trabalhar, o único cenário, e ele está criptografado, mas o único cenário onde eu não vou conseguir auxiliar, ele fala assim, e eu também nem tenho mais a chave. Aí realmente a gente não consegue atuar. Mas respeitando essas, não vou dizer nem essas limitações, mas essas questões, né, de eu preciso da chave para trabalhar, por quê? No outro cenário que o cofre trabalha, eu também faço gestão de chave SSH, de certificado digital, enfim, chaves. Tem uma outra opção ainda, gente, eu estou só trabalhando em cima da dúvida do colega, tá? Aonde eu posso colocar no cofre um HSM e trazer para dentro dele as minhas chaves. Ou seja, no momento que eu vou fazer uso daquilo, seja para acessar um sistema, para entregar uma sessão para um usuário, ou para fazer uma troca da senha, eu faço uso da própria chave que eu estou armazenando e gerenciando. Tá bom? Perfeito. Então, Roberto, depois só me confirma se eu consegui esclarecer aí a sua dúvida, tá bom? Agora eu vou mostrar para ali, eu tinha feito uma sessão na camada do sistema operacional. Abri um servidor Windows, né? E ali, se eu tivesse, por exemplo, um banco de dados, o usuário continua sendo, vamos dizer, né, o detentor lá da credencial dele de DBA ou de uma credencial de sistema, e lá dentro ele opera, e eu já tenho uma gravação em cima, uma monitoração, né, em cima da sessão dele no sistema operacional. A nossa proposta aqui é ir mais além. Por exemplo, aqui eu vou pegar a credencial SA, né, a administradora ali de uma base SQL. O que eu posso fazer? Olha, a hora que eu ofereço o acesso ao sistema, né, a um banco ou um sistema da empresa,
A credencial que eu vou logar esse usuário está diretamente ligado ao grupo, ao perfil que eu autorizei. Então, eu poderia estar logando aqui nessa base SQL com uma conta chamada mrocha_dba. Podia ser a minha conta nominal lá dentro do banco. Da mesma forma que pode ser uma conta sistêmica. E assim por diante. Tá, gente? Então, só entendendo um pouquinho do conceito do perfil, eu vou oferecer para esse usuário o acesso conforme a política, né, o grupo que eu autorizei. Então, a Marina pode acessar essa base com uma conta sistêmica, pode fazer saque dessa senha, como também pode iniciar uma sessão. Tá? E você vai restringindo isso conforme ali, né? Se é um usuário terceiro, se é um ambiente mais crítico, não vou deixar sacar a senha, vou colocar uma aprovação e assim por diante. O Cofre ele é muito flexível nesse sentido. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Aqui eu estou utilizando um outro processo, né, que a gente chama de Remote App, que é o seguinte, eu vou abrir a sessão para o usuário já dentro do aplicativo que ele está autorizado a utilizar. Aqui eu estou usando o exemplo do SQL, mas, de novo, não é limitado, por exemplo, pode ser qualquer base, como também pode ser qualquer sistema. Poderia estar abrindo para o usuário aqui o Excel. Tá? Eu posso estar abrindo o SAP. O que vai drivar vocês definirem, né? O que eu preciso avaliar para definir que aplicação eu vou trazer para o cofre para fazer que o usuário entre no cofre e inicie a sessão por aqui. O SAP é um excelente exemplo. Tá? Vou explicando enquanto carrega aqui a questão do SQL. Por quê? O SAP é um ambiente onde eu quero, mesmo usuário final, tá? Eu vou licenciar esse usuário final para entrar no cofre, porque eu quero monitorar o uso do ambiente de SAP. Eu quero uma gravação em cima do que esse usuário está fazendo no meu ambiente de SAP. Então, ou seja, ele vai digitar SAP lá, vai clicar em iniciar a sessão e o cofre vai entregar uma sessão logada dentro daquele sistema. É a mesma coisa que eu faço aqui para o SQL, faria para o Oracle, faria para o DB2, faria para qualquer versionamento, qualquer tipo de sistema, tá bom? Prateleira ou aplicação interna de vocês. Isso aqui está diretamente ligado àqueles, entre lá o meu tópico lá dos 3 tipos de insiders, né? Quando eu falo assim, eu tenho um usuário, funcionário ou parceiro, enfim, né? Que ele é inerente à função que ele receba acesso àquele ambiente. O que eu estou entregando para ele aqui? O acesso. Eu não estou dando mais a credencial. Ó. Eu já pulei aqui a questão do servidor onde essa aplicação ou esse banco está, sem dar senha para ele. Eu já loguei ele dentro do banco de dados como SA, ou poderia ser a minha credencial de DBA. Um outro ponto importante, né, que eu acabei não comentando lá atrás. Uma outra funcionalidade que o Senha Segura tem, inclusive a revenda que pediu para a gente desenvolver isso, foi para atender pontualmente um banco, né? O que eles nos solicitaram? E esse lá é o nosso diferencial, né, gente, da questão do nosso poderio de desenvolvimento. O que o banco, enfim, fez um pedido para a gente durante o projeto? Eu posso colocar no módulo de provisionamento, que é um módulo que eu utilizo para criar e deletar o usuário, né? Eu posso já criar o usuário dentro do banco de dados? A gente criou essa funcionalidade específica, tá? Hoje ela faz parte aí das nossas funcionalidades padrões do cofre, que é o seguinte, eu vou criar uma conta para o DBA lá dentro, vou associar ele a uma role específica, e eu vou entregar uma sessão para ele logada com aquele usuário, com aqueles privilégios associados, né, à role dentro do banco, sem entregar nenhuma senha para esse usuário. Aí, de novo, ok, inerente à função dele, ele tem o privilégio, ele pode trabalhar normalmente. Como eu vou garantir que esse usuário não vai fazer alguma outra ação, dali ele não vai para alguma outra máquina, por exemplo, né? Esse acesso que eu entrego para ele via Remote App, ele abre o aplicativo específico. Tá? Então, por trás, ó, como vocês podem ver, eu não tenho mais nada. Tá? Eu não tenho, por exemplo, como daqui dar um // e chegar lá no servidor de arquivo ou no servidor de aplicação. Ou seja, eu mantenho o usuário com acesso granular somente àquilo que ele deveria ter. Tá? E ainda gravando a sessão dele, auditando tudo que ele digita, auditando o comando e assim por diante. Tá bom? Um exemplo bem comum, eu posso colocar, por exemplo, aqui um usuário com acesso só de criação de base e não permitir que ele delete. É assim que ele vai ser logado e eu não vou deixar esse usuário, por exemplo, né, como a gente diz, né, contar com a boa vontade do usuário de cumprir ou não as minhas regras. Né? A gente realmente aqui você não deixa na mão do usuário o cumprimento do controle. O cofre realmente ele acaba impondo esse controle. Vocês perguntaram aqui se a MT4 disponibiliza o Professional Service para implantação do cofre, né? O Professional Service eu vou detalhar até um pouco mais, porque o serviço de implantação para a gente hoje vou dizer assim, é o processo menos traumático que qualquer cliente possa
experimentar se ele vier a trabalhar junto com o MT4 com a senha segura. Por quê? Uma informação importante sobre o cofre, né? A gente trabalha no modelo de appliance. Tá? Imaginem que hoje temos 24 soluções no mundo, aí vai uma funilando lá, né? Dessas, apenas 8 atende a 100% das key features, né? Elencadas pelo Gartner para uma solução de PAN, e eu sou a única solução nacional que hoje trabalha no modelo de appliance físico, né, um appliance em hardware, ou você pode também pegar essa OVA que eu coloquei no hardware e colocar, por exemplo, dentro de uma VM. Onde eu quero chegar? A minha instalação, meu processo de implantação, ele praticamente não existe. Eu pego uma OVA, colocando ela num hardware ou numa máquina virtual, eu dou um start nessa máquina e ela já está instalada, configurada, harmonizada, e ela já traz o sistema operacional, a aplicação, todos os clientes que eu preciso operar, ou seja, tudo que você precisa em questão de 1 hora, a sua ferramenta já está operacional. Então, o serviço de implantação do Senha Segura, ele acaba não sendo elencado entre, vamos dizer, um dos desafios do projeto. Muito pelo contrário, ele é a parte mais fácil, é um dos nossos, inclusive, diferenciais aí frente aos concorrentes. Aonde eu vou oferecer um serviço de professional service de verdade é naquele segundo momento. Vamos lá, né? Durante o processo de implantação, eu consegui trazer para o cofre credencial de estação de trabalho, credencial de admin local de servidor Windows, credencial root. São credenciais que eu sei que eu posso trocar sem causar nenhum tipo de impacto no ambiente. Né? Simples, e aí, para vocês terem uma ideia de volumetria, eu troco 10 mil credenciais em até 2 horas. Então, ou seja, o meu rollout de um ambiente de infraestrutura, onde eu sou autorizada a fazer a troca da senha, facilmente também esse trabalho é concluído dentro dos primeiros dias aí da implantação. Aonde entra o Professional Service? Naquelas particularidades que a gente vem comentando, que é a parte difícil, né? Que é gerenciar uma credencial de aplicação. Quando eu vou fazer a troca de uma credencial de aplicação, quando eu vou definir, por exemplo, como eu vou fazer a troca, por quê? Eu fazia dessa forma porque eu não tinha ferramental para fazer de forma diferente. Então, no Professional Service, a gente vai estudar, né, os seus processos, dizer até que você possa, hoje, com o uso do Senha Segura, mudar até os seus processos, amadurecer, começar a colocar controles que você não conseguia fazer antes. Então, o Professional Service ele vai desde a análise processual, desenho de controles mesmo, de segurança, tá? Te auxiliando até, por exemplo, com a entrega do material do que você vai precisar para entregar já pronto para auditoria, tá? Como são os meus controles de gestão de credencial em infraestrutura, em bancos de dados e em sistemas, tá? E ainda nessa última camada que eu vou falar que é a questão de desenvolvimento, que é o estudo em si da troca da senha da aplicação. Compensa fazer de que forma, vamos reescrever esse código, vamos via API, ou vamos só fazer uma dupla custódia, enfim, realmente fazer o rollout da troca de uma credencial de aplicação. Para vocês terem uma ideia, a questão do Professional Service, eu posso demorar, tem cliente que compra um banco de dados, perdão, um banco de horas de 1 mês para fazer o tombamento de 20 aplicações, e eu já vi, por exemplo, já vendi 6 meses de Professional Service para tombar uma aplicação para dentro do cofre. Tá? Mas sim, a gente oferece aí esse serviço que a gente sabe que o difícil do cofre, de fato, não é ali o nosso básico, né? O nosso arroz com feijão, que é a rotação das senhas. É preparar o ambiente para habilitar essa troca e preparar os seus processos, os seus usuários para a implantação aí dessa nova forma, né? Essa mudança operacional aí dos acessos aos seus dispositivos. Bom? Então, vamos lá, ó. Esse usuário, estou voltando para o ambiente de demo, tá, gente? Quando eu fechei ali aquela SQL que eu tinha aberto, né? Eu já sou automaticamente desconectado do servidor. Ou seja, aquele usuário terceiro que veio acessar só a minha console do Firewall, ele só ofereci para ele essa opção do acesso, encerrou aquela console, pronto, eu desconecto ele da máquina. Tá bom? Eu garanto realmente que ele vai ficar ali afunilado somente nesse ambiente que eu autorizei. Eu tinha comentado com vocês alguns pontos, como eu comentei lá, tá, gente? Ó, o provisionamento, que é fazer o cadastro de usuários ou grupo de usuário em todo tipo de dispositivo que é gerenciado pelo cofre. Então, conta local de servidor, de dispositivo de rede, inclusive de banco de dados. Lembra quando a gente comentou que uma das minhas fragilidades lá era o usuário demitido? Quando hoje um usuário sai da companhia, né, eu não sei de fato, se eu bloquear esse usuário no AD é o suficiente para eu garantir que ele não volte mais a acessar o meu ambiente? De fato, é bem complicado, né, você garantir esse controle. Então, onde o Senha Segura vem auxiliar? No provisionamento do usuário, esse módulo de provisionamento, eu posso tanto, um usuário novo, né, enfim, é um funcionário novo na área, eu posso
via cofre, criar a conta local dele nos dispositivos e nos bancos que ele vai gerenciar, tá? Associando ele ali já, inclusive, a um perfil. E quando esse usuário é demitido, eu também faço essa mesma varredura para bloquear essa conta. Então, ou seja, se a única credencial que ele tinha acesso era do AD e eu bloqueei ele no AD, fatalmente eu já estou ali minimizando grande parte do problema, quando eu centralizei isso via senha segura. E para contas locais, partindo do princípio que o usuário nem tem a senha, né? Mas num cenário onde de uma credencial específica, de uma aplicação, ele soubesse a senha, vamos dizer, no momento da demissão. Sem problemas, porque eu consigo, via cofre, fazer a varredura de todo ponto onde esse usuário tem uma credencial, bloquear esse acesso, posso, por exemplo, bloquear por 30 dias e depois ir lá e já fazer a deleção. Tá? É um módulo que vem auxiliar ali a você garantir que o usuário saiu da empresa, ele não vai voltar a acessar meu ambiente nem com uma conta de sistema, nem ou com uma credencial dele que sobrou, por exemplo, né, dentro de um servidor ou assim por diante. Tá? O Mauri está perguntando sobre relatórios, vou mostrar assim, relatórios e dashboards, tá? Vamos lá. Eu acho que, quanto a relatórios, assim, a gente traz um menu de relatórios que a gente já sabe que são os conhecidos, né, da maioria das auditorias, mas e eu já trabalhei bastante com essa questão, né, atendimento de auditoria. Eu lembro que no início das apresentações aqui do Senha Seguro, o pessoal falava assim, você pode até dar acesso para o auditor na console do cofre para ele gerar os próprios relatórios. Auditoria interna, isso realmente seria bem interessante, né, porque difícil é a área de infraestrutura ter coragem, né, de entregar essa pré-auditoria aí na mão de um auditor interno, mas de fato eu posso dar acesso para um usuário ao logar no cofre, ele só ver o menu de relatórios ou qualquer tipo de menu de log, tá bom? E uma coisa bacana é que, além desse menu de relatórios que eu vou oferecer para os usuários, qualquer tela, exatamente assim, qualquer tela do Senha Segura, vamos lá, vamos pegar aqui credenciais. Pra vocês terem ideia, isso aqui não é realmente só restrito ao ambiente de logs, né? Toda a tela do Senha Segura, ele vem com esse botão aonde eu posso exportar o que eu estou vendo para CSV. Então, ou seja, para eu não ficar presa ao menu de relatório e você falar, eu quero fazer uma coisa customizada para responder a um controle específico, você não ficar presa a um menu, o que eu posso fazer? Eu aplico os filtros, tá? Por exemplo, eu estou buscando por uma credencial, por um dia, enfim, né? Você aplica o filtro e você exporta para CSV e gera o seu próprio dashboard, seu próprio report aí, seus gráficos. Tá? Isso eu consigo oferecer para qualquer tela. Tá? Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo de... Vamos lá, ó. Minhas sessões remotas. Tá? Se eu quiser filtrar aqui para um usuário específico, né? Vamos ver, vamos limpar e mostrar um todo para vocês verem. E aí eu vou lá e pego só uma credencial, a SA. Quero saber tudo o que aconteceu com a credencial SA nos últimos, sei lá, 6 meses. Aqui, ó, só vim aqui exportar isso aqui para CSV. E aí, dali, a gente sabe, é o mais flexível, né? Eu vou gerar gráfico, fazer o que eu quiser com essa informação, tá? Além, isso deixando claro, tá, gente? Além do menu de relatório que a gente já sabe que eu preciso entregar para a auditoria. Coisas que você, hoje, né, fase 1, o que eu vou precisar entregar, por exemplo, para o PCI? A relação de toda a conta que eu tenho, para eu bater se todas elas estão no cofre. Eu te entrego isso com um report. Eu consigo comprovar para a auditoria, sim. Eu tenho um processo de inventário periódico e automatizado em cima do meu ambiente, ou seja, toda credencial nova, eu não dependo, por exemplo, de alguém me informar, vamos dizer lá, incluir uma linha lá no meu... quando uma nova máquina for criada, né, colocar uma linha lá no meu deploy e dizer, eu preciso informar a área de segurança para colocar esse servidor, essas credenciais no cofre. Não, esse inventário, ele é vivo, eu consigo mostrar isso para a auditoria, então eu estou mapeando essas contas, tá? Consigo comprovar que todas elas estão dentro de uma política, consigo comprovar, enfim, a rotação, o período em que eu estou seguindo essa regra. Então, no momento que você vai passar aí pelos processos de auditoria, toda a informação que você precisa, PCI, SOX, RIPA, 27001, nós preparamos esses reportes exatamente para atender essas auditorias, tá bom? Um outro ponto, a gente sabe que é muito complicado trabalhar, né, de forma tão reativa, mexer com relatório Excel, né? Então, a gente oferece o máximo de dashboard gerencial possível, tá? O nosso roadmap de atualização da ferramenta, ele é trimestral, então estão sempre surgindo novos dashboards, pedidos pontuais, né, de clientes, informações que eles julgam interessantes, né? Por exemplo, aqui o radar de ameaça, um que a gente fez recentemente, que eu acho bem bacana, imagina você coloca isso aqui no NOC,
Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma sessão ativa apenas no momento. Né? Imagina isso num cenário onde você tem, sei lá, 50 sessões ativas. Ele é bem bacana. O que ele está fazendo? É como se fosse um sonar. A sessão está tudo certo com a sessão, ela está verde. Porque o usuário está trabalhando certinho dentro dos seus privilégios, comportamento e comandos executados. Se esse usuário executar um comando que eu pedi para me bloquear, por exemplo, para me alertar ou para interromper essa sessão, eu vou mudando a cor ali, do verde ele vai para o amarelo até para o vermelho. Ou seja, eu vou fazer uma gestão desse ambiente de forma top-down. Ele está logado aqui, ó, por exemplo, o Nelson. Ele está fazendo uma sessão SSH, tá? Eu consigo ver essa sessão em tempo real, eu consigo derrubar essa sessão, ou seja, é realmente uma gestão top-down, né, gente? Você pode realmente só avaliar um ambiente a partir aqui de um dashboard que ele como fala, né, dinâmico, né? Outra opção, vamos lá, ó, análise de comandos, né? Que é aquele cenário do whitelist, blacklist que eu comentei. Eu montei lá os comandos que são considerados críticos para mim, então se o usuário lá deu um rm-rf, perdão, é um comando que eu quero bloquear. Só um minutinho, estou esperando só atualizar a tela para vocês verem o dashboard aí. Então vamos lá, por exemplo, tem um comando crítico que foi dado aqui, eu só quero avaliar a parte do dashboard. Ó. Eu sei que o usuário Samuel, nesse dia, nessa hora, eu trago todas as informações, qual comando ele deu. Eu posso, inclusive, associar a minha lista de comando. Então, por exemplo, eu tenho lá um range entre os meus comandos são criticidade 50, 100, né? Vai de 0 a 100 no caso. Se eu associar que o usuário deu um comando que eu já pedi para bloquear, porque já deve ser algo, né, relevante, crítico para o meu negócio, associado a um comportamento suspeito desse usuário, eu subo o nível desse alerta. Então, você imagina, além do usuário estar dando um comando bloqueado, está vindo de uma máquina que ele nunca usou antes, de um horário incomum, eu vou subir o nível desse alerta repetidamente até que alguém vá ali, de fato, avalie essa sessão para ver se a gente tem realmente uma invasão no momento. Tá bom? Deixa eu só ver, tem mais uma pergunta aqui. Se eu posso fazer o provisionamento do usuário através do IDM da Oracle. Tá bom. Um dos pontos bem bacanas aí sobre a questão de diretórios, né? Eu trabalho muito próximo de todo tipo de serviço de IDM, né? Então, a gente tem os pedidos lá, desde a parte do usuário final, que eu vou falar do IDM, por exemplo, da IBM, um CA, enfim, né? Igual a gente teve o caso agora, o cara pediu para integrar lá com a questão realmente do Google Apps. Então, nós, como uma solução de cofre de senha, eu tenho a obrigatoriedade, na verdade, né, de integrar com qualquer tipo de diretório, tá? Então, não é algo, por exemplo, assim, você ao contratar o Senha Segura, eu preciso avaliar qual é o serviço que você está utilizando, qual que é o IDM, por exemplo, no caso, né, se eu quero centralizar isso no IDM da Oracle, ou até às vezes de uma outra aplicação de criação de usuário que está interligada lá ao à minha base de chamados, nós temos que integrar isso de forma a ser integre na fase de implantação da solução ainda e sem custo para o cliente. Tá? Isso é uma missão da MT4. Tá bom? Na verdade, assim, né, como premissa básica para a operação da solução. Tá? E aí, só aproveitando, passando um pouquinho mais de informação para todo mundo, né? Integração com o serviço de diretório para a criação da conta, replicar para o cofre. Então, entrou um usuário novo, criei lá, eu replico isso para o cofre, associando ele já a um grupo específico que tem critérios definidos dentro do Senha Segura, dizendo, usuário novo dessa área, por exemplo, um usuário novo na área da área de Oracle, né? Ele vai receber acesso a esses dispositivos dentro desses critérios, gravando sessão, só das 9 às 18, e com aprovação, por exemplo, de um coordenador. Enfim, a afinidade de critérios que você quiser colocar, tá? Eu coloquei esse usuário dentro de um outro grupo, ele recebe acesso a um outro perfil. Eu deletei esse usuário, eu deleto esse usuário na ferramenta. Então, essa integração ela tem que acontecer tanto para refletir as alterações criadas na solução de IDM, tá? Inclusive IDM Oracle, ou, no caso, que é a minha missão principal, para que esse usuário autentique na ferramenta através de um diretório único e centralizado. Tá? A gente quer minimizar aqui, gente, de verdade, o máximo possível qualquer tipo de controle sobrepostos, para a gente não ter que ficar gerenciando isso aí nas duas plataformas. Só um alerta, assim, a Senha Segura, como a gente é especialista no assunto, né, a gente sempre traz as melhores práticas. A gente lembra, por exemplo, uma outra opção que eu posso colocar, eu vou integrar com o seu IDM, mas eu só autorizo a entrada daquele perfil, daquele usuário no cofre, depois de uma aprovação. Por quê? Às vezes eu monitoro só o grupo de domain admins, que é algo que eu considero crítico.
Aí o usuário vai lá e coloca ele dentro de um grupo lá de infraestrutura, que ninguém está monitorando, pronto, o usuário ganhou acesso ali a todas as minhas máquinas de infra. Então eu posso sim integrar isso de forma simples, a facilitar o trabalho aí da área de segurança, fazer a gestão de perfis, mas eu posso sempre colocar um, dois, três camadas de controles, né, para poder de fato implantar isso aí no ambiente. Tá? E a gente sempre vai trazer essas melhores práticas para vocês, tá, gente? A gente realmente vamos dizer, a gente só faz isso, somos especialistas no assunto. Tá bom? Ok, até que surgiu outra pergunta, eu vou. Deixa eu só ver a questão do. Bom, gente, só um minutinho, por gentileza. Bom, eu vou fazer o seguinte, acho que a gente já estourou aqui um pouquinho do tempo, peço desculpas, tá? Eu tenho esse problema aí, sério. Mas compartilhando o material, vai seguir também aqui os nossos contatos, tá? Os meus contatos no caso. O nosso time de Insider deve, inclusive, entrar em contato com vocês para ver, né, enfim, vocês acharam que a solução é pertinente realmente aí ao momento que vocês estão buscando, oferecendo aí realmente um trabalho mais próximo, uma demonstração do produto, e eu vou ficar aí totalmente à disposição para auxiliá-los nesse próxima etapa. Tá bom? Agradeço de verdade aí pela participação de todos. E fica aí o nosso convite, né? Vamos aí para cima desse desafio, porque de fato não somos mais reféns, tá, gente, de gestão de credencial em banco de dados. Não é fácil, mas a gente consegue apoiá-los. Vamos enfrentar aí, porque realmente tá complicado, tá bom?